Shalom a todos. Mais uma oportunidade o Eterno nos dá para falarmos das suas grandezas e do seu amor. E nós agradecemos a Ele por tudo que tens feito em nossas vidas. E queremos agradecer pelos os nossos amados que nos ouvem, que estão sempre conosco. E são tantos irmãos que nos prestigiam, que nos dão o seu carinho, da sua audiência. E nós estamos agradecidos ao Pai por isto. Louvado seja o Eterno na vida de vocês. Irmãos, queremos agradecer ao Pai pela vida de vocês e orar para que tenham saúde, paz e ânimo e fé e oração. É o que nós pedimos a todos, para que todos vocês recebam essas bênçãos do Pai Eterno. Também nossa família, nossos filhos, nossos netos, bisnetos, genros e a família de todos os irmãos que nos ouvem também. Irmãos, eu ouvi alguém dizer assim, que alguém no mundo, pessoas no mundo, estão dizendo que a Bíblia já é um livro obsoleto. O que quer dizer obsoleto? Que já não se usa mais, algo que já está em desuso na época atual, ou então é um livro arcaico, antigo, fora de moda, ultrapassado, que não condiz com a atualidade. Então, irmãos, o texto de Romanos, capítulo 12, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Yahuwá, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Yahuwá, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Yahuwá, o Eterno Criador. Bem, irmãos, quando isto não acontece, quando as pessoas não apresentam os corpos em sacrifício vivo, santo, e as pessoas se amoldam, entram na forma do mundo, e a palavra diz, não vos conformeis, quer dizer, não entrem na forma do mundo. Mas quando as pessoas entram na forma do mundo, então a Bíblia não serve mesmo. Mas, para nós, ela é um livro tão especial, tão especial. Sempre foi e continuará sendo, porque ela é uma bússola, ela que nos dirige a uma vida de fé e confiança no Eterno. Mas para o mundo ela se tornou realmente obsoleto. Algo que não serve mais para a atualidade. Que realmente o mundo mudou muito. O mundo está transtornado, transformado de uma certa forma que já não há lugar mesmo para o Eterno, a palavra do Eterno. E 2 Timóteo capítulo 4,
2 Timóteo, capítulo 4, diz assim: Conjuro-te, pois, diante de Yahweh, de Yahushua HaMashiach, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Por quê, irmãos? Porque devemos falar da palavra. E somos pequenos, somos tão humildes, né? Não temos uma retórica exuberante, mas sentimos o toque do Eterno para levarmos, contribuirmos de algum modo, para que alguns possam estar ouvindo essa palavra. Por que temos que falar desta palavra? Paulo diz, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, e esse tempo é agora. A Bíblia se tornou um livro obsoleto. Não suportarão a sã doutrina, não suportam a Bíblia, não suportam as palavras da Bíblia, porque a Bíblia, ela mostra o erro através dos seus mandamentos, dos 10 mandamentos. Ela diz o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Então, ela mostra o pecado, a lei do Eterno, ela mostra o pecado, para que nós não pequemos. Ela nos dirige, ela nos mostra, ela é um aio, ela que conduzam ao Mashiach, porque só Ele pode nos perdoar e nos levar, nos conduzir para uma vida sem pecar, sem pecado. Então, a lei do Eterno, ela nos mostra o que não podemos fazer, para que não fazendo coisas erradas nos aproximemos do Eterno, mas é Ele que nos dá força para estarmos obedecendo a sua lei. Então, a lei do Eterno, os 10 mandamentos, ela é um aio, ela nos conduz. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências. Quer dizer, vamos deixar de lado essa Bíblia e vamos procurar pessoas que falem o que nós queremos ouvir. Não pessoas que fiquem falando de pecado, isso é pecado, não pode. Nós não queremos ouvir essas coisas. A Bíblia para nós não serve mais. E desviarão os ouvidos da verdade, desviarão os ouvidos da palavra. É verdade, é isso mesmo. E 1 Pedro, no capítulo 2, 1 Pedro, no capítulo 2, e no versículo 5 diz assim, acho que 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 2, 1. Porque se Yahweh não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou. 1 Pedro, então é 2 Pedro. 1 Pedro 2, versículo 5. Vós também, 1 Pedro 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual e sacerdócio real, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis ao Eterno Yahweh, por Yahushua HaMashiach. Mas
casa espiritual, sacerdócio santo. Quando não buscamos as coisas do alto, a casa, nosso corpo, que é o templo de Yahweh, do Espírito, quando não buscamos as coisas do eterno, essa casa, o templo do eterno, que é o nosso corpo, ele fica vazio. E então, desta forma, vazio, alguém vai ocupar este lugar. Alguém está procurando um corpo vazio para ali se abrigar. Quem será? Mateus 12. Mateus 12, versículo 43 e 45. Então, quando o templo de Yahweh, que é o nosso corpo, quando o Espírito não habita nesse corpo, o que acontece? É o que está acontecendo no mundo. As pessoas não estão procurando, como nós acabamos de ler, as coisas do alto, as coisas do eterno. Então eles ficam vazios. Aí eles vão preencher com coisas mundanas. Eles vão procurar preencher esse vazio com coisas mundanas. Porque as coisas do eterno não servem, a Bíblia não serve mais, porque ele está em pecado e ele quer algo que venha concordar com o seu pecado. Pessoas que falem coisas que venham a alimentar o seu eu. Então, Mateus 12, do versículo 43 a 45, diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então, quando a pessoa é liberta do espírito imundo, quando a pessoa recebe a Yeshua como seu Salvador, ela está liberta. Só que esta pessoa, ela tem que voltar-se para o eterno em oração, em leitura da palavra, em comunhão com os irmãos, ouvir a palavra. A comunhão nos ajuda muito, a presença dos irmãos junto conosco, nem que seja um grupo reduzido, porque o povo do eterno, esse povo não é muita gente. São poucas pessoas que formam o corpo agora neste momento que nós estamos vivendo. São grupos pequenos, são pessoas às vezes que nem o grupo tem, mas em suas casas eles estão procurando servir o Criador. Então, quando a pessoa é cheia do Espírito de Yahweh, mas ela não procura viver uma vida de oração, de leitura à palavra, ela fica vazia. E quando o espírito imundo tem saído do homem, quando fala homem, a mulher está incluída, né, irmãos? Anda por lugares áridos, buscando repouso e não o encontra. Então, o espírito imundo, ele sai do corpo da pessoa, ela está liberta. E aí o espírito, ele fica vagando, procurando um corpo para ele se abrigar. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, aí então ele pensa, eu vou voltar lá para aquele corpo lá daquela pessoa. E quando ele volta, é porque o inimigo ele anda ao derredor bramando como leão. Ele procura alguém para tragar. Então ele lembra que ele esteve num corpo. Ele fala, eu vou dar uma olhada. Aí ele volta. Quando ele chega ali, naquela pessoa, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Quer dizer, a casa está desocupada, ela está limpa.
limpa das coisas do eterno, desocupada das coisas do eterno. Voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Tá tudo enfeitado, mas para quem? Esqueceu-se do eterno. E tá adornada a sua casa, mas tá limpa do eterno. Tá limpa das coisas do eterno, quer dizer, tá desocupada porque não procurou preencher com as coisas do eterno. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores. Então, além dele, ele vê que aquele corpo está desocupado do eterno. Aí o que ele faz? Ele vai e traz mais 7 com ele. E o Estado leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má, uma geração que não busca o eterno. Então a casa está vazia. Aí o inimigo vem e entra. Então não há lugar para a palavra, porque a palavra condena o pecado. A casa vazia, ocupada por a casa vazia é ocupada por espíritos malignos. 1 Pedro 5:8. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios, vigiai, porque o adversário anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. É um perigo não estar vigiando. E a palavra diz, vigiai. Aí as pessoas estão vazias, o que elas fazem? O adversário anda procurando, casa vazia ele encontra. Aí o que ele faz? Ele apresenta shows, né? No mundo, e as coisas do mundo ocupam a mente da pessoa. E milhões de pessoas procurando preencher o vazio que ela sente, que há dentro dela, com coisas do mundo. E as coisas do mundo vão entrando, os espíritos do adversário. Efésios 6, de 10 a 18, nos dá uma grande recomendação. Paulo falou sobre o que aconteceria em 2 Timóteo 4, que nós já lemos. Procuram pessoas, doutores, conforme o seu pecado, as suas concupiscências. Eles não querem ouvir de quem fala da palavra, porque a Bíblia para eles já não serve mais. É um livro desatualizado, porque ele está em outro patamar, outro mundo, que não é o mundo espiritual do alto, é o mundo espiritual do maligno. E Machia, em Mateus 24:12, ele alerta para o esfriamento quando a pessoa não busca o eterno. Ele fica frio, ele não tem vontade de orar mais, ele já não tem vontade mais de ler a palavra. Então, em Mateus 24, versículo 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando a iniquidade toma conta da pessoa, o que é iniquidade?
A iniquidade é a transgressão da lei. A transgressão da lei é pecado. É o pecado, é a iniquidade. Iniquidade é a transgressão da lei. Quando a pessoa não quer ouvir a lei do Eterno, ela está em iniquidade. Aí o amor ao Eterno esfria. O amor aos irmãos esfria. O amor à palavra esfria. A vontade de orar desaparece. E a palavra diz, é o Mashiach que está falando. Mas aquele que perseverar até o fim, aquele que negar o mundo com seus prazeres, aquele que buscar uma vida de consagração. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, não é fácil manter uma vida de consagração. Você tem que renunciar a muitas coisas para você manter-se perto do Eterno, manter-se orando e mantendo a leitura da palavra e se alimentando das coisas do alto. Não é fácil. Você tem que perseverar na doutrina, vigiando, buscando do alto. Porque as pessoas que procuram as coisas do Eterno, o inimigo não gosta dessas pessoas. E o inimigo põe coisas no caminho para derrubar esta pessoa. Entenderam? Entenderam? Então não é fácil levar uma vida de santificação, uma vida consagrada. Não é fácil, tem muita luta. Mas a palavra, o Mashiach falando, aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino, é o evangelho do reino, o evangelho da vontade do Eterno, o evangelho da palavra, tem que permanecer em nós. E nós temos que perseverar. Mas esta palavra já não serve para muitos, ela está antiquada. É um livro obsoleto, não cabe mais nesse mundo. Mas para nós ela é viva e eficaz, ela é a palavra do Eterno, que nos conforta, que nos dirige, que transforma a nossa vida. Por isso nós temos que manter firme. Então, e o Mashiach, ele falou também que esse tempo, se não fosse abreviado, haverá um tempo de tanta tribulação, porque esse mundo já não presta mais para nós. Esse mundo para nós não tem valor. Esse mundo de pecado já nos aborrece. Porque se nós fôssemos do mundo, nós gostaríamos do mundo, porque ele oferece coisas que aparentemente são boas, mas no fim é destruição. Mas é um tempo de angústia e vai piorar cada vez mais. E esse tempo, o Eterno, ele disse que iria abreviar, porque se ele não abreviasse esse tempo de angústia na terra, nenhuma carne se salvaria, ninguém se salvaria. E a Yeshua, ele fala em Lucas 18, Mateus, Marcos, Lucas. Em Lucas, no capítulo 18, ele fala assim, versículo 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, Yeshua, porventura achará fé na terra? Então, as concupiscências do mundo, as coisas do mundo, ela nos tira o prazer de servir o Eterno. As coisas do mundo afastam da fé. E muitos são levados pelas coisas do mundo. Então, quando as pessoas são levadas para as coisas do mundo, ele não tem fé. E são tantos. A porta é tão larga, diz Yeshua, que
Estreito é o caminho, apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à vida eterna. E largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, mas muitos são os que vão por esse caminho largo, e poucos são os que procuram o caminho estreito. São poucos irmãos, é pouca gente. E então, quando o Mashiach voltar, porventura terá alguém? Claro que terá. Mas ele está fazendo uma pergunta. Vai ser tantos perdidos. Será que eu vou achar alguém que me sirva, que me busque? Do que nós precisamos, irmãos? Efésios. Eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios 6, estou procurando abreviar um pouco, irmãos. Efésios 6 diz que, começando lá do versículo 10, diz que nós temos que buscar a força de Yahweh e o seu poder, no versículo 18. No versículo 1 de Efésios 6, no versículo 1, diz o apóstolo: fortalecei-vos em Yahweh na força do seu poder. Então nós precisamos buscar força. De quem? Onde nós buscamos força? Salmo 27 diz assim: Yahweh é a minha luz e a minha salvação. Yahweh é a força da minha vida. Mas quando a pessoa está no mundo, ela não busca a força, porque a força está na oração, em buscar o eterno, na leitura dessa palavra. Mas como esse livro para eles não serve, eles querem se acomodar com pessoas de acordo com os seus pensamentos, e ele encontra muitos assim. Em primeiro lugar, então, buscar a força. Salmo 27, Yahweh é a força. Em segundo lugar, Efésios 6 diz: buscar revestimento, capacete, armadura, revestimento. É uma linguagem figurada. Esse revestimento é para proteção, lutar, buscar revestimento, armadura de Yahweh, proteção contra as setas malignas. Então nós nos revestimos da armadura do Eterno. Em terceiro lugar, nós temos que lutar contra as trevas que estão ao nosso redor. As trevas do mal, irmãos, elas estão ao nosso derredor. As trevas estão dominando esse mundo. As trevas do mal. Em quarto lugar, nós temos que estar firmes, tendo esperança, sabendo que há uma ressurreição e que nós vamos ser ressuscitados, os que morreram no Mashiach, e os que estão vivos serão transformados e vão ser levados para uma vida com o governo de Yahushua no milênio. Ele é a pedra de Daniel 2 que esmiuça todos os reinos que dominaram este mundo, desde o Egito até Roma. Egito, Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma. Todos esses reinos são prefigurados em animais. É leão, é urso. Então, nós temos lá no Apocalipse 13 a figura, essa somatória de reinos que formam um grande poder, né? Aquela figura da somatória desses reinos. Mas essa pedra bate
naquela estátua do capítulo 2 de Daniel, onde ali está figurados os reinos, naquela estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro, que são os reinos, mas os pés são de barro e de barro de metal. Então, esses reinos têm parte fraca. Quem é forte é o nosso Mashiach. E ele é aquela pedra que bate nos pés e derruba todo o poderio, todos os reinos. E ele estabelece o seu reino. Então, nós temos que ter essa perseverança para que os mortos ressuscitem e os vivos que estão no momento da volta do Mashiach sejam transformados e são levados juntos com os que ressuscitaram para habitar com o Mashiach e o seu reino. O Mashiach destruirá este mundo, estes governos, reinaremos com ele. Então, nós devemos estar firmes e o que perseverar até o fim. Ser fiel até a morte, até ainda que seja para morrer. Nós temos que pedir graça, irmãos, e misericórdia. Porque muitos de nós vamos ser perseguidos, nós temos que pedir força do alto. Nós não podemos ficar dormindo, sabe, irmãos? Nós temos que lutar. Buscar o escudo da fé, isto é, escudo é a proteção do que está na luta, na batalha. Nós temos que buscar essa proteção, porque essa proteção é contra os dardos inflamados do maligno. São as setas figuradas numa guerra, onde a ponta daquelas setas tem veneno. Então, eles têm o escudo para proteção. Então, nós temos que ter o escudo da fé, para estarmos livres das setas do maligno, do adversário. E o principal, oração e súplica. Sem essas coisas nós não vamos suportar. Vamos vigiar em todo o tempo. Isso aqui nos diz Efésios, capítulo 6, do 10 até o 18. Por que a Bíblia se tornou um livro obsoleto? Em Apocalipse 21, de 6 a 8, diz o Cordeiro, diz, ao que vencer, ao que tiver sede de salvação, é ao que vencer, receberá o galardão, ao que vencer. Apocalipse 21. Apocalipse 21. Oh, meu Pai. Apocalipse 21, 6 a 8. Eu vi, e disse mais, está cumprido, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, nós precisamos ter sede, não de água, mas de ouvir a palavra, de ouvir a voz do Eterno. Que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Nós temos essa água que sacia a nossa sede. E nós precisamos receber a água que vem da fonte do Eterno. Nós precisamos ter essa sede das coisas do alto. Ao que vencer, herdará todas estas coisas. Está falando da cidade santa, no capítulo 21. João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Yahweh descia do céu. Então, quem vencer, herdará todas estas coisas. Agora, por que a Bíblia é um livro obsoleto? Por que não serve para alguns? Está aqui. Todas as abominações, ao que vencer, diz a palavra, ao que vencer o quê? As abominações
que estamos vendo, para não nos deixarmos corromper pelas abominações que há no mundo. Tem um versículo em Filipenses que diz que nós temos que ser como um astro neste mundo, como um luzeiro neste mundo. Porque neste mundo, o abominável pecado, abominação, ela se tornou coisa normal. O mundo segue a passos largos para a destruição. E em Filipenses diz que nós temos que ser uma luz neste mundo. Aqui nós estamos. E a nossa passagem aqui é curta e precisamos ser luz aqui, porque o Eterno nos colocou aqui para ser luz. A Bíblia já não serve para o mundo porque mostra o que está acontecendo e o que não agrada ao Eterno, mas porque a Bíblia não tem nada a ver com os pensamentos das pessoas que se desviam para o caminho largo. Por isso ela não serve. Ela não tem nada a ver com o pecado que está nesse mundo, a devassidão. Por isso ela não serve para essas pessoas. A Bíblia não serve para o tempo de hoje. Por quê? Apocalipse 21:8 diz assim: os tímidos, quanto aos tímidos. Tímidos. Aqui não quer dizer, não significa que todo crente tem que ser extrovertido. A gente conhece pessoas que são introvertidas, mas elas não são tímidas nesse sentido aqui. Nesse sentido aqui, tímido quer dizer uma pessoa covarde. Ela conhece a palavra, ela sabe do caminho, mas ela se acovarda. Ela não quer sofrer as aflições, ela quer viver conforme o mundo. Ela não quer uma vida sossegada e quieta. Ela quer riquezas, ela quer prosperidades deste mundo. Ela se acovarda, ela não quer obedecer ao Eterno, não quer buscar o caminho da salvação. Isso é timidez, é a covardia. Não é uma pessoa que não é extrovertido, porque nem todas as pessoas que são crentes, fiéis, são extrovertidas. Tem muitas pessoas que são, como que eu quero dizer, introvertidas, né? E covardes são aqueles que rejeitam uma vida de santidade. Quer dizer, eu não quero essa vida para mim, eu me acovardo, né? E morrem no pecado, porque se acovardaram, não quiseram pagar um preço, não quiseram estar na presença do Eterno. Não assumiram a correção do Eterno. Porque a vida de santidade, irmãos, é uma vida de correção. A palavra diz que o Eterno, ele corrige aquele que ele ama. Mas as pessoas não querem, elas se acovardam. Entenderam a palavra tímido? Se acovardam. Ela quer as coisas do mundo. Então elas morrem no pecado. Não querem a conversão do Pai. Covardia é o contrário de força, amor e prudência. Covardia, timidez é o contrário de força. Então ela é tímida, ela não tem força para buscar as coisas do Eterno. Essa Bíblia não serve para os tempos de hoje, para o mundo. Não estamos falando para nós, porque para nós ela é preciosa. Essa Bíblia não serve para o mundo, por quê? Porque ela fala dos incrédulos. Ela fala
dos homicidas, ela fala contra os fornicários, ela fala contra a idolatria. E idolatria não é só adoração de imagem, idolatria é muita coisa. Tem muitas pessoas que idolatram coisas, idolatram pessoas. Isso também é idolatria. Pessoas que idolatram o templo. Então, é idolatria. Então, templos magníficos, idolatria. O templo do Eterno somos nós. Nós temos um local de reunião, sim, mas nós nos acomodamos às coisas simples. Essa palavra não serve para o mundo, por quê? Porque ela fala contra os mentirosos, que até nos púlpitos contam mentiras, não fazem o povo se aproximar-se do caminho da verdade, da palavra. Essa Bíblia não serve para muitos, porque ela fala contra os feiticeiros, ela fala contra os mentirosos, contra os idólatras, contra os fornicários. Está aqui em Apocalipse 21:8. Então a Bíblia não é um livro atual, ela é ultrapassado. Por quê? Porque esta Bíblia, ela não está atualizada para os tipos de pecado que estão cometendo hoje. Para as pessoas que estão em conformidade com o mundo. Eles entraram na forma do mundo, então a Bíblia ficou desatualizada, porque a Bíblia condena o pecado dessas pessoas. Então, terminando, vamos nos aproximar do Eterno, irmãos. A palavra lá em João diz assim, que nós não somos do mundo, por isso o mundo nos aborrece. Se nós fôssemos do mundo, nós amaríamos o mundo, mas como nós não somos do mundo, o mundo para nós não serve. Por quê? Porque nós não somos do mundo, então o mundo nos aborrece. E quando o mundo está nos aborrecendo, é sinal que nós estamos perto do Eterno. Agora, quando nós estamos conformados, entrando na forma do mundo e achando o mundo bom, é porque nós estamos distante da palavra. Da palavra. Estamos distante dessa palavra. Aí essa palavra se torna um livro obsoleto. Não tem valor. Quando as pessoas estão em pecado, ela quer procurar coisas que satisfaçam, procuram doutores conforme as suas concupiscências, conforme o seu pecado. Então, esta é a palavra de hoje. Pai eterno, obrigado. Obrigado por tua voz. Este livro para nós é o livro, é a tua palavra. É o livro que nos ensina, nos corrige, nos conduz. Nos conduz para o teu reino, nos aproxima de ti, transforma a nossa vida. E nos traz desejo de orar, desejo de falar contigo, desejo de estar no teu caminho. E ansiamos o dia da tua volta. E aí dizemos, Maranata, ora vem, Yahushua, ora vem, ora vem, ora vem, Yahushua, ora vem, Maranata, aleluia, louvado seja o teu nome eterno e poderoso, Yahushua Hamashi, amém. Obrigado por todos que estiveram aqui nos ouvindo, que a graça do eterno e soberano Yahuwah recaia sobre as suas vidas, trazendo paz, saúde e fé, alegria de Yahuwah, porque a alegria de Yahuwah é a nossa força. Salmo 27, Yahuwah é a minha força e a minha salvação. A quem temerei, aleluia, louvado seja o Eterno.